O luto não é só sobre a ausência do outro. Ele é também o encontro com a nossa própria ausência, com a nossa vida não vivida, com a perda de nós mesmos, com o vazio ao perceber que nos perdemos no meio do caminho da vida. Este é o segundo episódio da série O que eu não vivi. Nesta série, estou falando sobre os maiores arrependimentos que escuto no consultório quando eu cuido de pessoas que estão atravessando o processo do luto. Na série, eu te conto histórias de pessoas que experimentaram os piores arrependimentos ao viver um processo de luto. Também divido com você reflexões que podem te inspirar a cuidar desses arrependimentos e principalmente sobre o que você pode fazer para transformar essas dores em aprendizado e em uma vida que vale a pena ser vivida, antes que seja tarde demais. Se você sente que não se reconhece, que você foi renunciando aos seus desejos, escondendo os seus sentimentos, apagando suas histórias e hoje traz um vazio, uma tristeza sem nome, ou se você sente que a cada dia perde parte de você, perde sua autenticidade, perde seu amor próprio. Fica comigo até o final desse vídeo. Hoje eu quero te ajudar a entender a importância de descobrir quem somos, o valor de preservarmos dentro de nós quem somos, o que sentimos, o que desejamos, o que pode contribuir para a perda da gente mesmo e os possíveis caminhos para o resgate de nós mesmos. Mas primeiro eu quero desmistificar a questão do luto, para que você compreenda que perder de nós mesmos é sim um processo de luto. O luto é uma reação natural e prevista diante de uma perda significativa. Na nossa cultura, a maioria das pessoas associa o processo de luto apenas quando ocorre a morte de alguém. Claro que a morte de uma pessoa querida é vivida como uma perda doída e que machuca muito. Mas o luto também pode ocorrer quando passamos por um processo de separação, ao perder um amor, ao perder um emprego, ao perder amigos, quando nós ou alguém querido perde a saúde, quando nós também perdemos de nós mesmos. Lembre-se que o processo de luto está sempre precedido ou ligado a uma questão de uma perda. Observo, ao cuidar de pessoas que vivem o processo de luto, é que elas sempre atribuem o seu sofrimento de luto ao fato de estarem vivendo uma perda fora delas mesmas, ou seja, uma perda externa. Poucas pessoas conseguem associar o luto à perda de si mesmo. E sabem por quê? Acredito que elas acabam tomando como garantia ou como certeza de que elas sempre estarão com elas mesmas, como se não fosse possível se perder. E essa ilusão acaba gerando um desconhecimento delas mesmas. E por não se conhecerem, acaba ficando refém das confusões entre elas e os outros. Por não ter clareza do valor do seu mundo interno, dirigem suas atenções somente para o externo. Saber quem somos gera autenticidade, produz identidade. E nossa identidade é fonte de sabedoria interna ao perceber que sozinhos não existimos, que a nossa existência depende do outro, depende também do mundo externo.
e que o outro também depende de nós. A vida humana é um intercâmbio. Eu, o outro, o mundo. E nessa constante interação, precisamos ficar atentos para não nos perdermos, para não desistirmos de ser nós mesmos, para não sermos sequestrados pelos desejos, expectativas, sonho dos outros. A identidade é o que me identifica e me qualifica, me torna autêntico, me torna quem sou. E somos transformados a cada momento pelas mudanças do corpo, pelas nossas percepções do mundo, por nossos sentimentos, por nossos comportamentos. Mas nessa transformação ainda preservamos a autenticidade e a identidade. Continuamos sendo nós mesmos, transformados, é claro, mas há momentos e situações que ocorre uma perda da autenticidade, uma ruptura com a identidade, um abandono de si mesmo. Alguns renunciam a si para agradar o outro, para viver a expectativa do outro. Outros se perdem diante das exigências externas, pelo trabalho, pela necessidade de sucesso. Outros abdicam de si para cuidar de alguém, por um processo de adoecimento, por uma dependência afetiva ou até mesmo física. Outros desistem de si por medo de pagar o preço de ser quem são. Aqui poderia listar tantos motivos para alguém deixar de ser quem é, e cada um desses motivos, para quem vive, faz sentido, mas no final, todos produzem muito sofrimento. Não é minha intenção nesse vídeo falar o que é certo ou errado, mas mostrar para você que existe um luto ao perder de você mesmo, que existem caminhos para o resgate de si mesmo. Quero dividir com você algumas reflexões que escutei no meu consultório, mesmo sabendo que cada história é única. Penso que você poderá se identificar com algumas dessas histórias, dessas reflexões, buscando cuidar de você mesmo e assim evitar o arrependimento de não ter sido você mesmo. Beatriz me disse: a dor que mais me atravessa hoje não é só a perda e a saudade, é de olhar para trás e perceber que eu não vivi uma vida que era minha. Vivi uma vida que os outros esperavam de mim. E o mais cruel é que eu só percebi isso depois de muitos anos. Fui me acostumando a dizer sim para tudo e para todos. Sim para agradar, sim para caber nas expectativas dos outros, sim para não desapontar, sim para não criar conflitos, sim para sobreviver. As escolhas que eu fazia eram quase sempre para que ninguém me julgasse, para que ninguém dissesse que eu era egoísta, ingrata, difícil. Fui me tornando especialista em atender expectativas. A filha boa, a amiga disponível, a profissional dedicada. Mas e eu? Onde eu estava nisso tudo? Quando perdi o emprego, perdi algo que eu achava que me sustentava, não só financeiramente. Eu achava que eu era a gerente, mas ser gerente não é minha identidade. É um cargo, não a minha identidade. Foi quando descobri que eu tinha me perdido durante anos. Não sabia quem eu era sem ser gerente. Sentia um vazio imenso, uma tristeza profunda que me paralisava. Na terapia,
descobri que estava vivendo um luto. Um luto por ter sacrificado minha verdadeira identidade, em nome de expectativas, em nome de um status. Claro que havia um arrependimento profundo pelas minhas decisões tomadas, pelos caminhos escolhidos. Quando busquei ajuda, pude encontrar a verdadeira Beatriz com uma história, com desejos. Hoje sinto coragem para assumir meus medos, minhas escolhas. E Beatriz seguiu. Enquanto psicóloga, também escuto no consultório a dor do luto de si mesma quando alguém apenas se identifica com o papel de cuidadora de pessoas amadas. Por amor e desejo de tirar a dor da outra pessoa, esquece de si mesmo. Foi o que aconteceu com Mirtz, quando passou a viver a vida do marido após ele ter sido diagnosticado com o câncer. O tratamento durou anos e foi sequestrando Mirtz. Quando ele morreu, Mirtz entrou em uma depressão profunda e foi na terapia que ela descobriu que sua dor não era somente pela perda e saudade dele. Sua dor também era por ter se perdido de si mesma. Escutei de Mirtz. Quando ele adoeceu, eu mergulhei na função de cuidar. Cuidava dele com todo o amor que eu podia. Mas sem perceber que enquanto eu ajudava a enfrentar a vida e a morte, eu também estava enterrando partes vivas de mim. E foi só então que eu entendi que o luto não era só sobre ele, era sobre mim e sobre a vida inteira que eu tinha deixado de viver antes mesmo de cuidar dele. Percebi que eu me calava para não desagradar, que eu desistia dos meus sonhos, tarefas e propósitos antes mesmo de tentar, que meu medo de ser rejeitada e de não ser suficiente me fazia abandonar quem eu era e quem eu poderia ser. Como eu disse antes, são tantas razões para alguém se perder de si, mas em todas existe uma sensação de vazio, um arrependimento por não ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para elas mesmas. Existe um processo de luto pela ausência de si. Como eu sempre digo, em qualquer processo de luto, não existem regras ou manuais para ajudar na travessia. O que nós podemos encontrar é caminhos que conectam com modos muito particulares de fazer a travessia e que podem gerar transformações. Quando estamos lidando com o luto da gente mesmo, esses caminhos começam quando reconhecemos e aceitamos que existe um luto pela autenticidade não vivida. Quando buscamos explorar razões pelas quais não fomos nós mesmos. Quando tentamos identificar quais foram as pressões ou influências internas e externas para não ter sido a gente mesmo. Quando percebemos que podemos viver de acordo com os nossos valores e desejos, mesmo que isso signifique fazer mudanças na vida. Quando doamos em nós a aceitação de ser quem somos, não perfeitos, mas sempre em construção. Quando percebemos que, se já perdemos todos os nossos referenciais de nós mesmos, precisamos buscar ajuda para retornar em nós, para nós. Chegamos ao final do vídeo e repito, para que você se lembre sempre, luto não é só sobre a ausência do outro, é o encontro com a nossa própria ausência, com a nossa vida não vivida. A série
o que eu não vivi, continua aqui no nosso canal. E a gente vai continuar falando sobre isso, sobre as ausências, sobre as escolhas adiadas, sobre os arrependimentos, sobre o que ainda pode ser diferente. Não porque existe um manual, mas porque quando a gente começa a olhar para a dor, ela pode se transformar num convite para viver, para escolher, para ser. Se quiser, volta ao episódio anterior, onde falamos abertamente o que ninguém te conta sobre o que acontece após a morte de alguém que amamos. E também ative o sininho para ser notificado quando sair o próximo vídeo, onde falaremos sobre a vida que se perde quando se olha somente para o trabalho. Se esse vídeo faz sentido para você, compartilhe. Assim, ele pode ajudar mais pessoas que sofrem, porque talvez alguém ao seu lado também esteja precisando ouvir que existe um luto quando a pessoa se perde de si. E inscreva-se no canal, porque aqui falamos sobre o que realmente importa. Que na perda de si mesmo há um luto, mas ao reconhecê-lo, você pode encontrar um caminho para viver de forma mais autêntica e feliz.